sutil ou mais incorpóreo. Isso suscita muitas dificuldades e contradições, que percorreremos detalhadamente. Resta examinar em que sentido se diz que a alma é composta dos elementos. Nesse capítulo, ele vai falar sobre alma composta dos elementos. Afirmam-no para explicar que a alma percepcione e conheça cada um dos entes. Mas esse raciocínio acarreta necessariamente muitas impossibilidades. Estabelecem, pois, que a alma conhece o semelhante pelo semelhante, como se, dessa forma, instituíssem que a alma se identifica com os seus objetos. Mas não é possível que a alma conheça apenas aqueles. Há muitas outras coisas, ou melhor, há sem dúvida uma infinidade de coisas compostas dos elementos. Admitamos que a alma conhece e percepciona os elementos dos quais cada coisa é composta. Mas com que conhecerá ou percepcionará o conjunto? Por exemplo, o que é Deus? O homem, a carne ou o osso? Ou similarmente qualquer outro composto? Empédocles fala que, na verdade, cada um deles consiste em elementos, não combinados de uma qualquer maneira, mas em certa proporção e composição. Como ele disse a respeito do osso. Empédocles falava que a terra agradecida em seus vasos de largo peito, 2 de 8 partes recebeu de resplandecente nestes, ou seja, nestes é a divindade que personifica a alma. 2 de 8 partes recebeu duas partes da água. 4 das 8 partes vieram de Hefesto, a divindade que personifica o fogo, e geraram-se assim os brancos ossos. Empédocles ele vai explicar melhor isso, dizendo que não trará qualquer benefício com efeito os elementos estarem na alma, a não ser que estejam igualmente as proporções e a composição. Cada elemento conhecerá assim o seu semelhante, mas nada conhecerá o osso ou o homem, a menos que também eles estejam na alma. Que isso é impossível, nem é preciso dizê-lo, pois quem se questionaria se uma pedra e um homem existissem na alma? E o mesmo se aplica ao que é bom e ao que não é bom, e similarmente aos outros casos. Além disso, uma vez que ente se diz em vários sentidos, pois significa, umas vezes, este algo, outras a quantidade ou a qualidade, ou ainda qualquer outra categoria das que já distinguimos. A alma será ou não composta de todas as categorias. Não parece, todavia, que os elementos sejam comuns a todas elas. Será a alma composta, então, apenas dos elementos de que as substâncias se compõem? Como conhecerá, assim, cada uma das outras categorias? Ou dirão que existem elementos e princípios próprios de cada gênero dos quais a alma é composta. Então a alma será quantidade, qualidade e substância? E é impossível, no entanto, que a partir dos elementos da quantidade se forme uma substância e não uma qualidade. Os defensores de que a alma é composta de todos os elementos confrontam-se com estes e outros problemas do mesmo tipo. É absurdo ainda afirmar que o semelhante não é afetado pelo semelhante, embora o semelhante percepcione o semelhante e conheça o semelhante pelo semelhante, enquanto estabelece que percepcionar é sofrer alguma afecção e ser movido, como são também o entender e o conhecer. Muitos embaraços e dificuldades acarreta dizer, como Empédocles, que cada tipo de coisa é conhecida pelos seus elementos corpóreos e por referência aos seus semelhantes. Testemunha o que acabamos de dizer. As partes dos corpos dos animais que são simples, terra, por exemplo, ossos, tendões, pelos, nada parecem percepcionar, nem sequer coisas assim semelhantes, embora naquela perspectiva devesse. Além disso, em cada um dos princípios haverá mais ignorância do que compreensão, pois cada um conhecerá apenas uma coisa e desconhecerá muitas, na verdade todas as outras. O resultado para Empédocles é que se o Deus é o mais ignorante dos seres, será ele, assim, o único a desconhecer um dos elementos, o ódio, enquanto os mortais, compostos de todos os elementos, os conhecerão a todos.
E de uma forma geral, por que é que nem todos os entes possuem alma? Quando tudo que existe é um elemento ou é composto de um ou vários elementos ou de todos. Por isso, cada coisa tem necessariamente de conhecer um, vários ou todos. Poder-se-ia perguntar também o que é que os unifica. Os elementos assemelham-se à matéria. Portanto, o mais importante é aquilo que os unifica, seja isto o que for. Mas é impossível que exista algo mais poderoso do que a alma e que a domine. E ainda mais impossível no caso do entendimento. Este é, com boa razão, primordial e dominante por natureza. Embora alguns pensadores declarem que os elementos são, de entre os entes, os primordiais. Nenhum deles, uns dizem que, por conhecer e percepcionar os entes, a alma é composta dos elementos. Outros, que ela é o que possui maior capacidade de imprimir o movimento. Se pronuncia sobre todo o tipo de alma. É que nem todos os entes dotados de sensibilidade são capazes de imprimir movimento. Parece haver, pois, de entre os animais, alguns que não se deslocam, embora pareça ser este o único movimento que a alma imprime ao animal. E a mesma dificuldade sobrevirá a quantos constroem o entendimento e a faculdade perceptiva a partir dos elementos, pois as plantas vivem, manifestamente, sem participar da deslocação, nem da sensibilidade. E muitos animais não possuem pensamento discursivo. Se se concedesse nesses aspectos e se admitisse que o entendimento é uma parte da alma, como também a faculdade perceptiva, ainda assim não estaríamos a pronunciar-nos universalmente sobre todo tipo de alma, nem sobre nenhuma alma no seu todo. Tudo isso ainda é Empédocles, hein? Sofre a mesma objeção o raciocínio exposto nos chamados poemas órficos. A alma, dizem, levada pelos ventos, introduz-se a partir do universo quando os seres respiram. Ora, isso não pode acontecer às plantas, nem a alguns animais, porque nem todos eles respiram. Tal aspecto, com efeito, escapou aos defensores dessa ideia. E se temos de fazer a alma a partir dos elementos, não é preciso que seja a partir de todos. É que cada parte do par de contrários é suficiente para julgar a si mesma e ao seu contrário. Pela reta, conhecemos-la a si mesma e a curva, pois a régua é juiz para ambas, e a curva não é juiz, nem para si mesma, nem para a reta. Tales, no entanto, vai falar do tema da seguinte forma: outros pensadores dizem que a alma está misturada com a totalidade do universo. Daí, provavelmente, Tales ter julgado que tudo está cheio de deuses. Esta perspectiva, no entanto, suscita algumas dificuldades. Por que que a alma, existindo no ar ou no fogo, não produz um animal aí, mas sim em corpos mistos? E isto, embora se pense que ela é melhor no ar e no fogo, poder-se-ia perguntar ainda, por que que a alma que está no ar é melhor e mais imortal do que a alma que está nos animais? O resultado é absurdo e paradoxal em ambos os casos. Dizer que o fogo ou o ar são animais é um dos maiores paradoxos. E não lhes chamar animais, apesar de neles existir uma alma, é absurdo. Aqueles, por seu turno, parecem ter suposto que existe alma nos elementos, porque um todo é da mesma espécie que as suas partes. Tem necessariamente de dizer, por consequência, que a alma universal também é da mesma espécie que as suas partes, se é pela absorção nos animais de algo do meio envolvente que elas se tornam animadas. Mas se o ar extraído é da mesma espécie, possuindo embora a alma partes diferentes, é evidente que uma parte dela estará presente no ar, outra não. É necessário que a alma possua, portanto, partes iguais, ou então que não exista em nenhuma das partes do todo. Aristóteles vai falar agora especificamente das partes da alma. A partir do que dissemos, fica claro que não é por a alma ser composta dos elementos que o conhecer lhe pertence, nem é com correção e com verdade que se diz que ela se move, visto que conhecer pertence à alma, como também percepcionar, formar opiniões e ainda ter apetite, ter vontades e os desejos em geral.
e que o movimento de deslocação também se dá nos animais, por ação da alma, e não menos o crescimento, a maturidade e o envelhecimento pertencerá então cada uma dessas coisas a toda a alma. Quer dizer, entendemos, percepcionamos, movemos, fazemos cada uma das outras operações e somos afetados pela ação da alma no seu todo, ou diferentes partes são responsáveis por diferentes ações. E o viver sucede numa dessas partes, ou em muitas, ou em todas, ou a sua causa será uma outra. Dizem alguns ser a alma divisível, entendendo com uma parte e tendo apetites com outra. E agora ele vai falar sobre uma unidade da alma. Então, o que é que unifica a alma? Se a alma é divisível por natureza, não é certamente o corpo. Antes parece, pelo contrário, que a alma unifica o corpo, pelo menos. O corpo dissipa-se e destrói-se com a partida da alma. Se com efeito outra coisa torna a alma una, precisamente isto haveria de ser a alma. Então teríamos novamente de questionar se isso é uno ou possui diversas partes. Ora, se é uno, por que a alma não é a partida una? E se é divisível, o raciocínio buscará outra vez o que é que a torna una. E a consequência continuará dessa maneira infinitamente. Poder-se-ia perguntar também acerca das partes da alma. Que poder exerce cada uma sobre o corpo? Pois se toda a alma unifica todo o corpo, faz sentido que cada uma das partes da alma unifique uma parte do corpo? Isto parece, no entanto, impossível. É difícil até conjecturar de que natureza seria a parte que o entendimento unificaria ou como. Agora ele vai comentar sobre que espécies das partes das almas, sobre as espécies das partes da alma. Vamos lá. As plantas e, de entre os animais, alguns insetos, vivem manifestamente mesmo depois de seccionados, como se cada seção possuísse a mesma alma em espécie, ainda que não em número. É que cada uma das partes possui, durante certo tempo, sensibilidade e desloca-se. E que tal não persista não é nada de absurdo, pois não possuem os órgãos necessários para preservarem a sua natureza. Ainda assim, não menos em cada uma das partes, estão presentes todas as partes da alma. E cada uma delas é da mesma espécie que as outras, e que a alma no seu todo, como se as diferentes partes da alma não fossem separáveis uma das outras, sendo, embora a alma no seu todo, divisível. O princípio existente nas plantas, além disso, parece ser algum tipo de alma. Este é, com efeito, o único princípio comum a animais e plantas. Mas esses princípios existem separado do princípio perceptivo, embora nenhum ente possua sensibilidade sem o possuir. Então, pessoal, chegamos ao fim do livro 1 do De Anima de Aristóteles. Em breve estaremos publicando o livro 2. Não se esqueçam de assinar o canal e apertar aquele sininho. Muito obrigado, até a próxima.